Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Muito obrigado mesmo. Uma bênção estar aqui, podendo ministrar ao Senhor canções que louvam e adoram ao Senhor. Nesses dias a gente está passando o coração meio apertado, né, gente? De ficar perplexo e até mesmo sem saber o que fazer exatamente. E pedir muita direção a Deus até para como orar, né? E vamos continuar orando pela nossa nação. Eu fico muito pensando nas nossas crianças, como elas interpretarão esses fatos e esse modelo que a gente tem deixado aí com as nossas crianças, né? Não deve ser fácil para eles entenderem, mas se tiver bom modelo dentro de casa, eu creio que isso vai ser uma bênção para eles e eles vão vencer. E continue orando pelo nosso país e que Deus possa ter misericórdia de nós. Nós vamos abrir as nossas Bíblias ou acessar as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Está ali na tela já o texto. E, amados irmãos, só para que você entenda bem o que é que essa palavra tem a ver com você, antes de mais nada, é importante que a gente leia lá em cima. Antes dos dois pontos, o que está escrito? O que é que está escrito antes dos dois pontos? Bom, então, todos no grego é paz, que significa todos. Você vê que profundidade, né, gente, a minha explicação. Essa questão do todos aqui, por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas acham que determinadas palavras, e às vezes com certa razão, que Jesus, por exemplo, quando disse para Pedro assim, ó Pedro, deixa o seu barco aí, o seu ofício de pescador e siga-me. Jesus não falou isso para todos com os quais eles se encontraram. Ele falou porque Pedro seria um dos 12 que deveria segui-lo durante aqueles anos de seu ministério. Isso é verdade. Então teve coisas que Jesus falou que os apóstolos fizessem, que nem todos os seus discípulos teriam de fazer, ok? Mas não é esse caso aqui. Esse caso significa todos mesmo. Dizia a todos. Bom, quem estava ao redor ouviu ele dizer isso. E aí ele continuou dizendo, se alguém quiser acompanhar-me, ouvir após mim, tradução que eu prefiro, que está na Almeida Revista Atualizada, porque acompanhar-me às vezes pode parecer alguém que está lado a lado, apesar de não ser assim totalmente errado dizer que Jesus está do nosso lado, mas eu vou explicar por que eu quero colocar aqui. Eu prefiro a tradução vir após mim, porque vir após mim significa que alguém foi à frente e depois outro alguém podia seguir no caminho que ele mesmo já tinha caminhado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o convite de Jesus para quem quer ser discípulo dele. Discípulo, a palavra discípulo não surgiu com algum movimento de discipulado lá nos Estados Unidos ou na Coreia, ou com os movimentos de discipulados como M12, MDA, não surgiu. Discipulado está lá na Bíblia, e quem pensa que é uma modinha está muito enganado, né? Na verdade, Jesus é um mestre que convida pessoas a segui-lo, serem seus alunos, e assim são os discípulos. Naquela época,
para você entender bem, antes da gente começar, os rabinos, eles passavam aqueles que queriam ser seus discípulos num tipo de um teste. E alguns rabinos, principalmente os mais famosos, era tipo tentar fazer uma faculdade, né? Fala aí uma faculdade assim difícil de entrar lá. Qual que seria? Medicina. Não, mas assim, tipo uma faculdade mesmo. Não estou falando do curso, estou falando da faculdade. USP, é difícil entrar lá? É muito concorrido? Então, naquela época tinham aqueles mestres, eles em si mesmos eram a própria faculdade. Então, para aquele mestre escolher alguém que seria seu discípulo, que ia andar junto com ele ali, tinha que passar por testes. E na escola rabínica, aqueles mestres que estavam ali, eles faziam altas exigências da pessoa saber, tinha que saber obrigatoriamente muitas coisas de cor da Torá, tinham que saber interpretações, ou até mesmo interpretação da Torá, tudo de cor. Eles eram passados assim por uma prova muito grande. E aí, depois dessa prova, aqueles rabinos famosos escolhiam: você passou, você pode me seguir. E a pessoa, e tinha uma certa idade para fazer isso, não podia ser qualquer idade. E aí eles então passavam, eles ficavam: puxa, eu vou ser aluno daquele rabino, daquele mestre, eu vou ser discípulo dele. E Jesus também era um rabino famoso. E muita gente estava lá, querendo ser discípulo de Jesus. Só que Jesus, diferentemente de outros rabis, ele não passava esse tipo de prova. Sabe o que Jesus fez? Ele passou uma noite de vigília inteirinha, orando do pôr do sol até o nascer do sol, pedindo por cada um dos seus discípulos, e depois Deus mostrou para ele, o Pai revelou a ele aqueles que que deveriam andar com ele. Então ele foi lá, chegou para Pedro, por exemplo, que já tinha passado da idade de ser um aluno desse estilo, e ele foi lá e chamou Pedro. Por isso que a gente não entende, como é que um cara vai chegar, largar tudo, o cara fala: vem e segue-me. De certo que Jesus tinha uma áurea, né? Alguma coisa assim. Não se tratava disso. É que Pedro, olhando para Jesus, ser um discípulo de um rabino daquela estirpe, né? Ele falou: não, foi rapidamente. Muito bem. Só que Jesus, a exemplo dos outros rabinos, também tinha suas exigências. E parece que esse texto é um texto de chamado para todos aqueles que quisessem ser seus discípulos. Então, nesse texto, nós vamos aprender sobre o chamado para ser discípulo. Chamados para ser discípulo. Jesus está chamando e as pessoas devem dizer sim ou não, baseado naquele seu convite. Não é assim: olha, vem todo mundo para Jesus, Jesus ama todo mundo, então não importa o que você esteja fazendo, até aí está tudo bem, e não importa o que você vai fazer depois, mas vem para Jesus, e aí você vive a sua vida lá, e Jesus vai ser bonzinho com você. Não se trata disso. Trata-se de um mestre que está dizendo: olha, para ser meus discípulos eu também tenho, para aqueles que querem ser meus discípulos, também tem que cumprir com algumas coisas. Quais seriam as exigências do rabino Jesus para aqueles que querem segui-lo? Então aí nós vamos ver, agora, baseado nesse texto, exatamente o que é necessário fazer para ser discípulo de Jesus, para ser aprovado nesse chamado. Tiro desse texto 3 palavras que estão aí no infinitivo, que é desejar, renunciar e seguir. Desejar, renunciar e seguir. Me parece que essas exigências estão bem claras nesse texto. Então vamos à primeira delas, é o desejar. Desejar é uma palavra muito importante aqui, porque
Jesus tirou uma palavra do grego que significa também base, a base para um começo. Quer ver? Veja de novo o texto. Jesus dizia a todos: se alguém quiser. Então vamos aprender com as palavras. A palavra grega para desejo é telei, que significa querer, ter em mente, estar resolvido ou determinado, propor-se-á. Essa palavra vem derivada dessa outra, que é temelion, que é apresentado como o fundamento de uma construção. E me parece que Jesus queria dizer isso mesmo, eu creio. Ele está querendo dizer assim: qual que é o fundamento para aqueles que querem me seguir? Primeiro, eles têm de querer. Na mensagem que nós estudamos passada, nós vimos aquela questão, quem se lembra da história, né? Da mulher que queria que o marido fosse com ela ao supermercado. Vocês se lembram? Quantos estavam aqui e lembram dessa história? Se lembra bastante gente, tem um monte de gente que não se lembra ou não estava aqui. Quando o marido vai lá se aconselhar com o pastor, e ele diz assim: minha mulher fica assim, ela me importuna, pastor, com esse caso de querer que eu vá com ela ao supermercado. E é um tormento esse negócio. E aí ele fala: bom, já que você falou, agora chegou a vez dela. Estou encurtando aqui a história. Aí a mulher chega e diz para ele assim: não, pastor, para ser sincero, eu nunca quis que ele fosse comigo ao supermercado. Aí diz que o cara ficou endemoniado, né? Diz: mas como você aí está vendo? Essa mulher é louca, tal. Aí diz: não, eu sempre quis que você quisesse ir comigo ao supermercado. Então são coisas diferentes. Começa daqui, sabe por quê? Parece que nós criamos uma forma de religião chamada cristianismo, onde as pessoas, Deus, Jesus tem que falar: por favor, faz isso. Fala: mas isso é difícil demais. Mas tá bom, já que você está mandando eu fazer, eu vou fazer. Pega aqui, faz tal coisa. Tá bom, já que você está mandando eu fazer, eu vou fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus nunca quis que você fizesse aquilo, Ele quis que você quisesse. Então é por isso que ser discípulo de Jesus começa com um desejo do teu coração. Eu desejo ser discípulo de Jesus, eu quero ser servo de Jesus, eu quero que Ele seja meu mestre. É como se estivesse passando: olha lá, o Rabino, eu quero seguir, eu quero fazer o que Ele me mandar fazer, o que Ele me indicar fazer, eu vou aprender com Ele, eu vou ser igualzinho a Ele. Porque a ideia da escola rabínica era essa, que o discípulo andando com o seu rabino, ele se tornasse igual ou melhor que o seu rabino. Então, aqui está o desejo. Agora, só para explicar um pouco mais, quais foram os maiores desejos da sua vida? Quer ver como o desejo, ele impulsiona você a fazer algo? Por exemplo, quantos aqui quiseram já entrar em algum curso e já tiveram então que estudar bastante para passar? Quantos aqui são mais jovens assim e acabaram de passar num vestibular ou tiveram pontos suficientes para entrar numa faculdade? Cadê? Tem alguém aqui? Já acabaram de passar de vestibular, conseguiram entrar na faculdade. Quando você quis isso, são poucos aqui, né? Mas no cu de ontem podia ter mais gente, né? Mas quando você quis, você foi lá, você estudou, principalmente se fosse um curso difícil, agora sim é curso. Se você tivesse um curso difícil, tipo medicina, assim, geralmente quem quer passar para medicina, ele fala assim: vamos aí, né? Vou ficar me divertindo. Ele faz isso? Não, ele vai lá e estuda, porque ele deseja. E aí quando ele passa na faculdade, ele pensa que o problema maior era passar. Aí que ele entra e percebe que não é uma faculdade, principalmente quem faz esses cursos que exige mais assim. A faculdade é a grande dificuldade para a pessoa, mas mesmo assim, não, eu vou passar, eu vou aprender isso aqui, eu vou me formar. E ele vai lá e ele luta. Tem hora que ele fala: que difícil, cara. Na hora que ele pensa no desejo dele, ele, vou adiante. Não é? Porque ele deseja. Assim, você acha que quando você foi casar com alguém, você imagina o Yuri
querendo casar com a Carol. Ele fez de tudo para casar com a Carol, não é verdade? E aí ele desejou tanto, ninguém estava com uma faca assim no pescoço do Yuri, ter casado, eu vou casar. Não foi assim não, né, Yuri? Não foi não, né? Não, você casou de livre e espontânea vontade. Ah, beleza, então. E aí ele foi lá e desejou tanto, e ele casou, e ele fez de tudo. Ele quis, ele desejou, então ele planejou. E aí juntos, porque a Carol também quis, porque ela desejou, juntos eles fizeram de tudo para chegar agora onde eles chegaram. E agora a família está crescendo, né? Glória a Deus. Isso é desejo. Tá bom, às vezes a gente tem outros desejos assim, tipo material, né? Os homens, dizem que os homens gostam mais de carro, assim, de olhar carro do que mulher, né? Então, às vezes o cara passa pelo carro assim e fala, não é, Senhor, que eu quero estar assim, né? Mas, puxa, se eu tivesse aquele carro, né? Olha lá que bacana, tal. E às vezes quando ele deseja aquele carro, ele fala, sabe, eu vou bolar um plano, eu vou trabalhar mais, vou ganhar mais isso, vou construir aqui. E de repente ele vai lá e compra o carro. Às vezes é com a casa, a pessoa está no aluguel, ele vai para a casa própria. Quando chega na casa própria, tem lá um apartamento, ele fala, puxa, se eu tivesse um apartamento maior, se eu tivesse uma casa maior, e ele vai lá e elabora um plano, ele deseja aquilo, vai cumprindo com aquelas etapas, entra num financiamento aí da Caixa Econômica, como diz o Domício, minha casa, minha dívida. Aí ele entra e faz de tudo, ele deseja, e aí ele consegue. Bom, volta. Quais foram os desejos mais fortes da sua vida? Alguns aqui já conseguiram eles, já alcançaram esses objetivos, e agora? E agora? Eu só estou falando isso porque é isso que Jesus quer dizer. Na verdade, eu percebo aqui que Jesus está falando conosco, Ele quer sondar o nosso coração. Qual é o nosso maior desejo? Quem está no centro de todos os nossos desejos? O desejo de todos os desejos. E se a gente fosse eleger um único desejo, qual seria? Pense nisso. É aqui que Jesus está mexendo com seus ouvintes. Se alguém quiser. Poxa, se as pessoas estavam ali do lado e ouvindo e dizendo, que rabino, podia alguém concluir? Bom, eles querem, porque eles estão aqui do meu lado. Mas Jesus está falando, eu vou mostrar para vocês o que é esse querer a mim. Você quer ser discípulo de Jesus? Você deseja ser discípulo de Jesus? Ou existem outros desejos que estão acima desse desejo? Continue, veja só. Uma pergunta para você, para a gente continuar. Você já aprendeu a dizer não? Você sabe dizer não? Tem gente que fala assim, essa aqui eu não sei dizer não. Aí, talvez você não saiba dizer não, porque você está dizendo muito sim a si mesmo. Essa é uma equação que você tem que resolver. Jesus vai ajudar você hoje. O Espírito Santo está aqui. Ele está se movendo nesta noite para fazer com que a gente entenda essa palavra e que ela caia no nosso coração. É necessário, é preciso. Veja que Jesus está dizendo, atenção. Não, Jesus não está dizendo isso. Eu quase fiquei confundido, rapaz. Mas Jesus também está dizendo, atenção, proprietário. Não sei, vocês leram aí que eu estava descosta. Agora, o convite de Jesus é totalmente contra a cultura. Aliás, esse é um livro, e muito do que talvez essa mensagem traga bastante conteúdo desse livro, eu aconselharia que você lesse Contra a Cultura, de John Stott, um livro baseado num sermão
do monte. Não pense que é aquele livrinho assim, tipo, tão fácil de ler como se fosse um romance, mas é bastante profundo. Contra a Cultura, John Stott. Aí, você tem essa questão no convite de Jesus, este elemento, negar a si mesmo. Você já ouviu algum profeta desafiaria você, de alguma religião, fazendo um convite tipo esse? Talvez alguém até diga, no mundo do panteísmo, sei lá, dizer assim, não, é preciso que a gente suma e tal. Mas não é questão de sumir, não é questão de desaparecer, não é no sentido de negar a si mesmo, de você virar parte da natureza, como se fosse uma árvore, uma pedra, ou alguma coisa assim. Não, é você ir além dessa ideia, desse tipo de humildade. É você negar a si mesmo diante de alguém que você deve tomar como Senhor. Aí está a diferença. Então veja, o texto diz, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Vamos tentar descobrir o que significa isso? E veja bem aqui, eu não quero convencer você de que isso é melhor do que o que o outro faz, porque é mais confortável. Jesus já me ensinou uma coisa, não pense em pregar para crescer igreja. Pense em pregar para pregar o que é a verdade que está no Evangelho. E isso eu tenho buscado intensamente e tenho orado intensamente para assim fazer. Negue-se a si mesmo. O que significa? Vamos pedir ajuda um pouco das palavras. Eu não vou me arriscar como fiz da outra vez, eu falei aqui uma palavra grega. Essa daqui é meio difícil. Talvez eu possa dizer de onde ela se originou, né? Mas deixa assim mesmo, você só olha lá como está escrito. Eu não vou arriscar. Pode arriscar? Não. Negar significa declarar não conhecimento ou ligação com alguém. Que loucura! Jesus está dizendo para as pessoas, declare que você não... Negue-se assim, fala que... Não estou nem aí para mim mesmo. Eu declaro não conhecimento a esse meu eu que quer mandar. Esquecer de si mesmo, perder a visão ou interesse próprio. Isso é negar a si mesmo. Você já ouviu alguém convidar você para fazer um negócio desse? Quantos aqui topariam? Quantos aqui topam? Você viu? Mas isso é o que Jesus convidou a gente para fazer. Mas parece que não. Parece sim que Jesus é um mendigo que está falando para você, vem para mim, deixa eu ser o seu Senhor e eu vou te dar o céu. Aí você não vai para o inferno. Tá bom, já que você está me dando uma oferta tão boa como essa, tá bom. Você vai ser meu Salvador. Não existe isso. Jesus nunca fez uma proposta dessa. Jesus está dizendo, se você quer vir após mim, você tem que negar a si mesmo. Eu nem vou falar mais, vou pular aqui para não levar muito seu tempo. Lembra que eu falei que eu preferia a tradução vir após mim? Você se lembra? Foi por causa disso aqui. Jesus não está pedindo que você faça uma coisa que ele não fez. É por isso que ele fala assim, olha, eu andei em um caminho de negação de mim mesmo. Eu trilhei passo a passo o caminho. Cada vez tudo que eu era foi ficando para trás. E eu convido você a me seguir. Passo a passo, fazer o que eu fiz. E o que Jesus fez? Eu acho que não existe texto bíblico assim, que me perdoe os outros, foram todos inspirados pelo Espírito Santo, mas é que me identifico demais com essa explicação de Paulo em Filipenses capítulo 2, um dos meus capítulos prediletos da palavra. Aliás, Filipenses é uma epístola de minha predileção, assim, de Paulo, por N coisas, mas tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus tinha. Aqui está falando de atitude mental. Não é só de um sonho, não é só de um desejinho.
É de uma atitude mental. O qual, existindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ei, Jesus, Deus. Mesmo porque, seguindo o raciocínio do pastor Augusto Nicodemos, se a gente não acreditar que Jesus é Deus, a gente não segue Jesus. Porque imagina só um homem, imagina você no tempo de Jesus, ver ali um homem que você não sabe muito bem quem que ele é ainda. Você acha que ele é um grande rabino, tal, ele começa a falar assim: olha, se alguém achar que não pode deixar pai e mãe para me seguir, não é digno de mim. Olha, se alguém... E aí ele foi dando vários exemplos. Ó, se você achar que o seu campo é melhor, se você achar que você não pode deixar porque você tem negócio para fazer, depois você vai vir me seguir. E foi colocando todas as outras coisas, disse assim, e assim mais ainda. Se alguém considerar a sua vida por preciosa, ou seja, querer defender a todo custo a sua própria vida, e colocá-la acima de mim, não é digno de mim. Vamos dizer, se você não conhecesse toda a história que você já conhece de Jesus, o que você diria desse cara? Megalomaníaco, doidão. Como assim? Que convite estranho é esse? Por isso, acompanhando o raciocínio do pastor Augusto Nicodemos, ele diz assim: por isso, ou eu acredito que Jesus é Deus, se eu não acreditar, não posso seguir um louco desse. Porque se ele só for homem, ele é esquizofrênico. Mas ele é Deus. Por isso que o convite dele é desse jeito. Mas ele fez o quê? Primeiro ele abriu o caminho. Sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, não se aferrou na sua posição de Deus. E aí ele fez o quê? Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, escravo, tornando-se em semelhança de homens, e achado em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de... John Stott, falando sobre essa parte que está lá no Sermão do Monte, ele disse assim: não é negar a nós mesmos certos luxos. Tem gente que acha que é assim. Ah, não, então, para seguir Jesus, eu vou... Não é negar a nós mesmos certos luxos. É, em verdade, negar ou deserdar os nossos próprios seres, como Jesus fez. Renunciando o nosso suposto direito de seguir o nosso próprio caminho. Isso é negar a si mesmo. E ele termina dizendo uma coisa que eu falo: Deus, é exatamente isso. Eu creio que cristianismo, que seguir a Jesus começa exatamente aqui. É negar a si mesmo, é voltar-se da idolatria, da centralidade do eu. Você daria tudo que Jesus pedisse para você? Daria. Você faria tudo por Jesus, independentemente de qualquer circunstância? Então deixa eu te perguntar uma coisa: do que você tem medo? Sabe por quê? Eu já vi pessoas que diziam assim: não, eu amo Jesus, faço tudo por eles. Ele perdeu algo ou alguém, já blasfemou contra Deus. Puxa, eu fico aqui orando, eu segui Jesus o tempo inteiro, como é que ele pode tirar isso de mim? Quem era o dono de tudo que você tinha? Quem? Quem é dono de tudo que você tem? Quem é o dono da sua família? Quem é o dono da sua casa? Quem é o dono do seu carro? Quem diz que tudo você chama? Quem é o dono disso tudo? Me diga, quem é? Verdade. Não, vou perguntar de novo, verdade. Quer dizer que se Jesus pedisse qualquer uma dessas coisas, você daria. Um missionário na África, que ele pegou uma doença séria, e ele pediu a cura. Deus nunca lhe deu a cura.
Ele terminou os seus dias pregando em uma cadeira de rodas, sempre louvando e agradecendo a Deus pelo privilégio de servir ao Senhor Jesus. Quem era o dono da saúde dele? Ele acreditava que Jesus era o dono da sua saúde, então acontecesse o que acontecesse com ele, ele continuaria servindo a quem? Mas com a gente, se acontece qualquer coisinha, ai, será o que eu fiz contra Deus? Aquele papo eu ia falar o nome de uma igreja, mas não vou. Mas aquele papo assim, de que fiz eu? Parece que a gente até acredita ainda em... Como é que chama aquele negócio que, para não ir para o inferno, você tem que entrar nele lá? Como é que chama? Parece até que a gente acredita no purgatório, né, gente? Porque saber bem o que é purgatório, eu acho que todo mundo aqui sabe. Mas então parece que a gente acredita. Então parece que o purgatório é a nossa própria vida. Ah, Deus está me purificando. A nossa teologia virou meio espiritualista. Deus está me purificando. Eu estou passando pela lixa de Deus, o moinho de Deus. Porquanto eu acho que Deus tem que passar a lixa e passagem no moinho, glória a Deus se estiver fazendo isso, isso não me vai fazer merecedor de Jesus, ou se Ele continuar falando, não estou lixando nada não estou moendo nada não, você vai por aqui porque essa é a minha vontade, você vai dizer sim, Senhor, porque a minha vida não me pertence, os meus filhos não me pertencem, a minha esposa não me pertence, a minha própria saúde, que é a vida ali, ó, a minha própria vida não me pertence, ela pertence ao Senhor Jesus. Isso não quer dizer que nós não vamos orar e pedir a Deus tudo que nós queremos pedir, e com fé vai acontecer muitos milagres na nossa vida, amém, mas nós nunca vamos trocar o senhorio de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. E aí depois que você faz isso, então você pode, fui para o lado errado, seguir. Então vamos lá, o que seria seguir então, dia a dia? Porque aqui vem a palavra, ó. Tome diariamente, acho que é Imera, depois a gente vai ver, a sua cruz e siga-me. Agora olha só, ajuda das palavras. Ao longo do dia, aqui é o dia civil, é espaço de 24 horas, diferenciado do dia do hebreu, ou daquele dia lá do Velho Testamento, que o dia era enquanto estava o sol e a noite é diferente. A gente também fala isso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não. Aqui era, quando Jesus faz referência, devido ao contexto e à palavra, ele está dizendo, olha, se alguém quiser vir após mim, deve negar a si mesmo e diariamente tomar a sua cruz. Bom, aí vem um grande problema do cristianismo de hoje. Quem aqui já viu, fora do cinema, assim, quem aqui nesse tempo já viu ao vivo um homem ser crucificado? Alguém já viu aqui? Em algum país, foi para lá e tinha um homem sendo crucificado, até morrer? Então você viu como a gente está fora dessa realidade, então a gente perdeu um pouquinho o sentido do que é tomar a cada dia. O que é tomar a cruz? Seria ir morar com a sogra? Seria continuar convivendo com aquele chefe chato? Seria continuar sendo espiziado pelo seu irmão mais velho? Seria o quê? Porque tem hora que a gente fala assim, né? A hora que está acontecendo um negócio bem terrível, fala assim, ai, eu acho que foi essa cruz que Jesus me deu para carregar. Uma vez eu ouvi um cara falando, ele lutou tanto para casar com a mulher dele, depois que ele casou, passou alguns anos e falou, não, eu já sei, a minha mulher é minha cruz. O sonho dele virou pesadelo. Mas gente, deixa eu falar uma coisa para você, não tem nada a ver. Não é isso que Jesus está falando. Entenda uma coisa. Você lembra como que chamava essa parte aqui da cruz? Porque isso aqui não é que nem essa cruz aqui, que ficou muito legal. Mas tinha
uma madeira dessa assim, que era a vertical, e tinha a madeira da horizontal. Na maior parte das crucificações, a pessoa carregava na cruz esta parte aqui, da horizontal. No Império Romano, a pessoa não ia lá atrás da outra e falava assim: ei, por que você está carregando essa madeira no seu ombro? Seria ridículo eu falar assim: estou carregando porque eu estou me divertindo aqui, brincadeira, vamos ver quem que chega primeiro lá no lugar da crucificação. Não ia falar isso. No tempo de hoje, talvez se alguém estivesse carregando uma madeira, eu falo: você está carregando, quer ajuda? Vai construir algum telhado? O que você vai fazer com essa madeira? Mas naquele tempo não. Por isso, ia pôr algum aviso? Não. Por isso, esse senhor, ele é um exegeta, e ele, quando explicou Marcos, ele diz que tomar a cruz é colocar-se na posição de um homem condenado a caminho de sua execução. Você entende o que é tomar a cruz? Você diz: bom, entendi. Agora, lá no tempo de Roma, quer dizer que o cara está indo para... Ele foi condenado, porque ele não foi que nem Jesus. A maior parte dos caras que eram condenados à cruz, eles tinham que ter altas provas mesmo, ser pego no flagrante, alguma coisa muito terrível que ele cometeu. A maior parte era criminoso que ia para a cruz. Então, era um criminoso que estava condenado e estava indo para cumprir a sua sentença. Jesus está dizendo assim: se você quiser seguir-me, você tem que vir pelo caminho que eu fui. Então pega aí a tua cruz e siga-me. Porque Jesus está insistindo, você precisa pegar o seu eu e crucificá-lo na cruz. E para poder dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em... Quer dizer, eu deserdei, eu não sou mais eu mesmo, eu não vivo para cumprir o meu propósito. Uma vez, a gente ficou bastante envergonhado, a gente estava numa reunião de conselho de pastores, e tinha um pastor, ele era muito especial, ele já era bem de idade, assim, ele ensinava cada coisa para a gente. Sabe o ancião sábio? Ele era. Então todo mundo falou: agora cada um vai falar o seu nome, a igreja e tal. Aí a maioria falava assim: eu sou fulano de tal, a minha igreja é ali da tal. Eu sou fulano de tal, o meu ministério é tal. Quando chegou nele, ele falou assim: meu nome é fulano de tal, e eu sirvo como pastor a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que fica então... Todo mundo fica assim. Sabe por quê? Porque até quando a gente fala assim, pastores dizem assim: a minha igreja é a... Que sua? É de Jesus a igreja. É a mesma coisa de você que tem um ministério de louvor, você falar: porque o meu ministério é seu, não é de Jesus. Não é Jesus que manda nisso tudo aí? De quem que é? Você entende? Passar por tomar essa cruz significa você seguir o caminho de Jesus, que foi se negando o tempo inteiro, em cada passo, rumo à crucificação. E ele morreu lá na cruz. Esse é o cristianismo que eu e você temos vivido? Mas parece que ser discípulo de Jesus, o discipulado, ele ficou assim, ó. Vou te explicar. Depois eu vou ler um negócio que o John Stott escreveu, aí vai acabar com tudo aqui. Mas é o seguinte: sabe o que às vezes a gente pensa? A gente fala assim, ó: você já escolheu a sua vida, você está caminhando sua vida, você está aqui nesse mundo tão secularizado, e você está correndo em torno das coisas dessa vida. Você vai ver o fim da mensagem, o que vai virar. Mas aí você só pensa, porque nós estamos vendo o quê? O material. E se a gente não tirar tempo com Deus, a gente só vai ver o material. Não será descortinado o mundo espiritual. Então você vem na igreja uma vez por semana, no domingo, sei lá, e aí você ora aquela oração, e aí você pede que Deus abençoe os seus planos dessa vida. Você virou secularista.
Nós estamos vivendo essa vida secular, e aí a gente põe uma pitada de religião. Aí você muda seu vocabulário, de vez em quando você fala uma coisa lá no serviço, você faz. Mas o cristianismo, o verdadeiro discipulado, não está no fato em você ter uma listinha do que você faz e do que você não faz. O verdadeiro discípulo, ele negou a si mesmo e colocou Jesus acima de todas as coisas. E tudo ele quer fazer para que Jesus diga: estou feliz com você. Ele não vive mais para ser feliz, ele existe para fazer Jesus feliz. Ele não segue Jesus porque ele tem medo de ir para o inferno, ele segue Jesus porque ele sabe que Jesus é o melhor projeto de vida para ele. É isso. Puramente, simplesmente cristianismo é isso, não é outra coisa. Olha o que John Stott fala, vê se não é bonito, vê se esse cara não é lindão, ó. Sempre corremos o risco de desvalorizar o discipulado cristão, como se ele nada mais fosse que acrescentar uma camada fina de piedade à vida secular. Fure a camada e lá estará, debaixo dela, o velho e mesmo pagão. O que Jesus quer mudar não é a casca, o que Jesus quer mudar é a essência, ele quer mudar o seu ser. É o que você é que ele quer mudar. Essa parte aqui já foi. O seu verdadeiro eu está em Deus. O seu verdadeiro mesmo, o que você foi criado para ser. Então você deve negar constantemente o eu caído e deixá-lo na cruz. Constantemente. Tomar diariamente a sua cruz significa: todos os dias eu crucifico meu eu. Sabe por quê? Enquanto você estiver vivo, esse sujeito dentro de você nunca vai deixar você em paz. Ele sempre vai querer controlar as coisas. É por isso que você se machuca tanto. Porque se uma pessoa fala um negócio, a ofensa, como já escreveu alguém, a ofensa é isca do diabo. E sabe por que eu me sinto ofendido? Porque o meu eu ainda está vivo demais. Quem foi que falou para você, Yuri, que a gente conversa bastante sobre o lance lá da faca lá? Chega aqui, vem aqui. Eu gosto de ouvir você contar as histórias, isso é bacana. Fica mais legal com você, cara. Como que foi o negócio da faca lá? Fala aí. Aquela do... Não lembra? Aquela... Peraí, deixa eu combinar então a história com ele. Não, aquele do cara que pega, se você pegar um cadáver e pá, lembrou. Sim. Conta então a história. Eu nem sei se ele está aqui, geralmente está por aqui. Estava conversando com um amigo há uns dias atrás, e a gente estava abrindo o coração um com o outro, né? Ele me perguntou como eu estava, eu falei assim: rapaz, olha, estou passando uns dias meio difíceis, a gente está passando por algumas lutas e tal. E, então, assim, ora por mim. Ele falou assim: cara, não se abate com essas coisas não. Você tem que entender que você já morreu, entendeu? Quando você entender que você já morreu, essas coisas vão parar de te afetar. As coisas que acontecem, quando as pessoas erram com você, quando às vezes você fica cheio de justiça própria, você tem que entender que você já morreu. Aí quando você entender que você morreu, as pessoas podem fazer o que quiser com você, porque você não vai sentir mais nada, entendeu? Ele falou assim: por exemplo, o meu pai já é falecido. Você pega uma faca e a gente vai lá no cemitério e você dá 400 facadas no meu pai. Sabe o que ele vai te falar? Nada, porque ele já morreu. Entendeu? A partir do momento que você entender que você já está morto em Cristo, que você só vive para Deus, aí as pessoas podem fazer o que quiser com você, podem falar o que quiser, podem te acusar do que quiser, que na verdade você não vai sentir nada. Então é isso aí. Essa é a história da faca. Menino bom esse daí. Sou tio dele desde que ele tinha o cabelo esvoaçante, né? Você que falou essa de você mesmo. O cabelo foi tão esvoaçante que esvoou tudo, né? Ainda bem que você é um cara sarado, não vai ficar ofendido com a brincadeira, né? Que eu fui esperto agora, hein? Tá, beleza. Ele tá morto, né? Aí, o pregador, prega-te a ti mesmo.
A Carol tá rachando de rir, cara. Olha aí, ó. Bom, então. Aí. Tem 4 minutos só, vai. Aí devo afirmar constantemente o eu ressuscitado em Cristo e ser uma nova criatura que faz a vontade do Pai. Se eu já morri, eu tenho que sempre falar morto, morto, morto. O eu, naquela brincadeira do morto-vivo, tem que sempre ser morto, 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 morto. Nunca morto-vivo, vivo, morto. Mas parece que a gente está brincando assim com eu. Agora, com relação ao eu ressuscitado em Cristo, que é aquele que vive para Deus, esse deve ser afirmado, reafirmado para a glória de Deus. Chamados para ser discípulos, desejar, renunciar e seguir. Pronto. Vou contar sobre uma experiência que eu tive ontem, só para você entender quão séria é esta palavra de Deus para a igreja, para mim e para você e para mim. Deixa eu falar. Eu estava dando os retoques finais na obra do sermão que eu ia pregar. E aí o Espírito Santo fez uma pergunta que eu já falei, já sei onde vai acabar isso aqui. Eu lá, falando, Deus abençoa, falou assim, como que você vai pregar isso aí para a igreja? Eu falei, vou pregar o que está aqui. Então, mas como que você vai falar para a igreja? Porque era aquele texto que Jesus, lá do Sermão do Monte, que ele fala assim, aquele montão de coisa, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo, né? E aí ele vai falando que a gente tem que, se alguém tirar uma coisa da gente, a gente tem que oferecer a outra. Se alguém obrigar a gente a andar 1 milha, a gente tem que andar a 2. Se alguém pedir, você não tem que nem perguntar, você tem que dar. Aí, um monte de coisas assim, que eu falei assim, meu Deus do céu, né? É difícil, mas vou pregar, estava cheio. Falou assim, a igreja não vai... Pode ter gente que ache bonito e até te cumprimente. Mas antes disso, vem algo. E aí eu estava lendo o texto, veio esses versículos. Ele falou, ninguém vai fazer o que eu pedi para ele fazer, sem antes tomar a decisão de negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir. Porque enquanto ele não faz isso, ele não tem possibilidade de abrir mão do que ele tem em favor do outro. Ele não tem possibilidade de abençoar aquele que xinga, que amaldiçoa. Ele não tem possibilidade de, quando alguém quiser tomar uma coisa dele, falar assim, fica tranquilo, não precisa só disso, você quer mais alguma coisa, leva a outra também. Não vai ter, porque ele não vai querer. Ele quer exigir direito, ele quer fazer justiça. E o que você vai pregar significa o quê? O discípulo de Jesus tem o direito de não ter direito. Como é que você vai falar isso para o povo que está cheio de si, para vocês? Todos nós aqui, todos. Se a gente não tomar primeiro essa decisão, e eu espero que verdadeiramente nós podemos, Deus está preparando a gente hoje, a mim e a você, para que a gente entre num outro estágio, que a gente não precise ficar falando de leite de mamadeira. Sabe por quê? Porque senão tudo que pedir a você é pesado demais. Tudo que falar para você fazer é fardo, porque religião é fardo, religião é coisa pesada. Você está fazendo porque você ama Jesus ou porque você está com medo de ir para o inferno? Porque você ama Jesus e Ele é o Senhor da sua vida, ou é porque aqueles líderes chatos da igreja ficam pedindo para a gente, agora entrando numas ondas lá? Sequer você perguntou para Deus se isso é onda humana ou se é vontade de Deus. Porque se for onda humana, tomara que você esteja certo. Agora, se não for onda humana, tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Pode falar contra os homens, não fale contra Deus. Agora, quando eu estava vendo tudo isso, Deus foi me mostrando. E Ele me mostrou 2 textos a seguir. Aqui já é aquilo que vai além.
já acabou aqui o sermão aqui. Ele me mostrou um texto. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus está nos dizendo, quando alguém fala para você fazer alguma coisa, você diz assim, não posso, eu não tenho dinheiro. Quem manda em você então é o dinheiro. Você falou, não posso porque não tenho dinheiro. Então quem manda em você é o dinheiro. Se alguém falou para você assim, olha, vamos fazer tal coisa, você vai fazer tal porte. Não posso porque eu não sou capaz de fazer isso. Então o Senhor de você é a sua capacitação humana para fazer o que Deus mandou você ou não fazer. Você está louco. Porque o que Deus exige de nós, nós não podemos fazer na nossa própria força. Então nós temos que parar de dar primeiro não, ou primeiro sim, sem consultar ao Senhor. Foi o Senhor que mandou você sair do emprego e ir para o outro? Você ia ganhar mais? Quer dizer, quem manda você é o dinheiro, ofereceram mais, eu vou para lá. E se o Senhor, se você fosse consultar, o Senhor falou, não, você vai ficar aí onde você está mesmo. Não quero que você vá para lá. Você não iria? Percebe como a gente leva a vida? A gente leva a vida do nosso jeito. E aí, Jesus me mostrou esse texto. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha só o quilate desse crente aqui. E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Gente, tem gente que usa esse texto aqui para dizer, está vendo? Jesus não liga para religioso. Não, ele está dizendo assim, você que nem faz essa coisa, então nem vou falar com você. Olha aqui, ó. Senhor, não profetizamos, e em teu nome não expulsamos. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu pergunto para você, foi tirado esse texto da Bíblia? Então, como alguns estão dizendo assim, para de ficar falando tanto Deus, diabo, absolvição, condenação. Estou falando porque está na Bíblia, só isso. E eu não vou parar de falar o que eu creio da Bíblia para ficar seguindo esses teólogos moderninhos do universalismo. Eles não são meus mestres. Mas meu mestre é Jesus, eu vou seguir a palavra de Jesus e que eu creio que Ele está falando conosco. E aí, estava terminando. Eu falei, Deus, mas sabe o que me parece? Eu vou achar aqui o texto. Espera aí, só um pouquinho, 9:1, eu estou vendo. Só aguenta um pouquinho mais. Aí vai, no 9:23. Eu passei o dedo, falei, bom, acabou porque é igual aquela escolinha de homilética, né? Acabou a sessão, eu não vou pregar mais do que isso. Muito bem, mas eu fui continuar. E estava escrito assim, a outra sessão, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, eu falei assim, opa, quer dizer que tem uma continuidade que está ligada àquelas palavras que ele proferiu. Porque aqui, sabe o que parece? Que eu só neguei, mas para que serve tudo isso? E para que serve Jesus? E o que é? Jesus, olhando desse ponto de vista aqui nosso, é muito difícil fazer isso que o Senhor pediu. Negar para quê? É tipo assim, o que eu ganho com isso? É como se quase estivesse dizendo, não ganha nada. Só toma a tua cruz e siga-me. Porque o que você vai fazer é um caminho de cruz. Você vai ser crucificado, você vai ter que negar todos os dias o seu eu e vai me seguir. E eu vou ser o mais importante na sua vida e você vai me entregando tudo. E eu vou fazer a minha vontade na sua vida. Esse é o convite de Jesus. Olhando do ponto de vista daqui, foi assim, bom, eu entendi aqui particularmente, mas e o povo? Primeira resposta, não estou interessado em multidão. Eu tenho os meus escolhidos, e as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Não enfeita a mensagem, não me ofereça, porque eu devo ser não um presentinho barato, eu devo ser o Senhor da vida das pessoas. Primeiro, aí eu
continuei, porque eu creio que Deus não queria que eu parasse ali. Aí ele falou, cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém, né? Pedro e seus companheiros achavam-se deprimidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória, e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, a outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ei, sabe o que Jesus estava dizendo? Sabe por que você me fez todas essas perguntas? Porque a maior parte dos seres humanos, eles estão só enxergando os dias que eles viverão aqui na terra. Então por isso que eles só pensam em carro, em casa, em relacionamentos, em satisfazer a si mesmos. Mas quando o ser humano se encontra comigo, ele fala que nem Pedro, eu não preciso voltar para a minha família, eu não preciso mais voltar para ninguém, vamos fazer um monte aqui, que é aqui que eu quero ficar, porque eu conheci o Senhor de verdade, percebi quem o Senhor era, e na minha vida a única coisa que me importa é a sua presença, e o Senhor me basta, porque o Senhor é a minha maior riqueza, o Senhor é tudo que tenho. Aí Jesus, quando eu estava lendo isso aqui, foi como Jesus mesmo dissesse, viu meu filho, se a igreja for levada a viver o sobrenatural, e a viver do ponto de vista da eternidade, cessou um monte de coisa aí que está dando problema, do briguinha daqui, eu discordo, eu concordo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, cessou. Porque quando a pessoa negar a si mesmo e tomar a sua cruz e me seguir diariamente, eles me conhecerão. E quando eles me conhecerem de verdade, todas as outras coisas perderão o brilho. Você é apaixonado por Jesus? Você é apaixonada por Jesus? Depende do quanto você o conhece. Geralmente nós somos apaixonados por aquelas coisas que nós conhecemos e tocamos. E cada vez mais essa paixão se acentua se você então está feliz ali. Eu já ouvi algumas pessoas quando saem de casamento, por que você está saindo do casamento? Não, porque eu não estou sendo feliz no meu casamento, eu quero ser feliz. Não existe uma frase mais egocêntrica do que essa. A frase de quem segue Jesus é, não importa o que eu passe, eu quero ver Jesus feliz, porque Ele fez por mim o que ninguém faria, e mesmo que quisesse, não poderia fazê-lo, porque foi Ele que não teve por usurpação, não se aferrou a ser Deus, antes humilhou-se a si mesmo, negou-se por amor a mim, ele se tornou homem, morreu numa cruz, sabe, simplesmente porque ele não precisa do seu dízimo, ele não precisa da sua oferta, ele não precisa do seu carro, ele não precisa da sua casa, ele não precisa da sua família, ele não precisa de nada que você acha que é seu. Jesus quer você, porque Ele ama você. Porque o que Ele tem de mais precioso é você. Não é o que você sabe fazer, de mais bonito, de mais... Não é do que você mostrou que você consegue ter. Jesus quer você. Você quer Jesus o tanto quanto Ele te quis? Se você quer, você não vai se aferrar nessa posição de ser aquele que diz, eu mando no meu nariz.
você vai negar-se a si mesmo e tomar o caminho que ele tomou. Fique em pé. Acabado um sermão mais ou menos parecido como esse, a galera foi indo embora. Vai tinha uma multidão, e vai um, e vai outro, e vai outro. E só ficaram os apóstolos. Aí Jesus disse: e vocês também não querem ir com eles? Pedro responde: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de eternidade? Você não está vivendo uma vida que vai ter fim mais. Você só está de passagem. E não dá para medir. Como é que eu vou comparar o tempinho que a gente passa aqui com uma eternidade? Então olha para o ponto de vista da eternidade. E solte-se em Jesus. E viva a vida que Jesus tem para você viver. Sabe por quê? Você está achando que é bom você fazer o que você quer, alcançar os seus próprios aí, e quando você tem sucesso, você conseguiu a sua faculdade, depois o que virou? Se você comprou aquele carrão e depois, você olha para ele, está ficando velho, quero outro. Viva com Jesus, você não vai querer nada mais do que Ele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e você vai ver como você vai gostar. Feche seus olhos. Entregue-se a Jesus. Feche seus olhos agora e fala: Jesus, eu quero negar a mim mesmo. Não, Jesus, eu não quero viver a minha própria vida. Fala para Jesus. Fala para Jesus: eu não quero viver a minha própria vida, eu não quero andar no meu próprio caminho. Eu quero me entregar, eu quero me renunciar. Diga para Jesus isso. Entre na dimensão da eternidade. É para lá que Jesus está levando você. Se você estivesse no Monte da Transfiguração, você entenderia exatamente isso. Porque a hora que você passa a entender e ver a eternidade, você vai dizer que nem Paulo: olha, eu queria muito já ir para o Senhor Jesus, mas por causa de vocês eu vou ficar. Quer dizer, não tinha mais nada que desse ele aqui. Vá para a eternidade agora. Diga para Jesus assim: Jesus, me ajuda, até para negar a mim mesmo eu tenho dificuldade. Jesus entende essa nossa dificuldade, Ele entende, viu? Ele é muito amoroso. Ele é muito bondoso. Ele já entregou tudo que podia por você, a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue, renunciando até ao seu direito de ser quem Ele era. Fez tudo isso por você. Você o quer como Ele o quer. Você o deseja como Ele desejou você. A que ponto vai a sua negação de si mesmo? Jesus quer ajudar você a vencer os seus próprios medos, é verdade. Eu não sei que tipo de medo você tem, cada um tem medos diferentes, mas Jesus quer vencer, quer nos ajudar a vencer, para que esses medos também não se tornem Senhor de nossas vidas. Jesus quer o amor dele curar você, sarar você, te levar para uma dimensão diferente dessa que o seu próprio eu quer manter você. O seu eu não é o melhor Senhor para a sua vida, o melhor Senhor para a sua vida é Jesus. Vá para Ele e deixe Ele amar você e cuidar de você como só Ele pode fazer. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, a graça redentora, sustentadora do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amigo de todas as horas, que a comunhão do Espírito nos faça que as consolações do Espírito Santo e o seu poder e a sua unção seja sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém.
Deus te abençoe, meu irmão. Me perdoa ter passado tanto do tempo assim. Obrigado.